Amados irmãos e irmãs, quero trazer-lhes algumas reflexões para a celebração deste terceiro domingo da Páscoa. Nós estamos vivendo este tempo forte da vivência da Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo e, ao mesmo tempo, o ressurgimento de toda a nossa vida para uma vida nova em Cristo. Como nós temos conhecimento já, a primeira leitura no tempo da Páscoa ela é sempre dos Atos dos Apóstolos. E nós estamos acompanhando estas leituras e hoje vem mais uma vez uma palavra assim muito forte da parte do discípulo Pedro, que realizou um discurso, uma palavra anunciando Cristo, aquele que as lideranças e as autoridades haviam matado. Ele diz: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Não era fácil para Pedro fazer este anúncio. No meio de tantas perseguições, haviam ferido de morte o Filho de Deus. E naturalmente todos os seus seguidores começavam a passar também por perseguições. Mas Pedro, fortalecido pelo Espírito Santo e tendo feita a experiência muito grande do encontro com o ressuscitado, ele tem a coragem de anunciar: vós matastes o autor da vida. Pedro anuncia que o povo e os chefes, as lideranças, cometeram um pecado muito grave, matando o Filho de Deus. E agora diz Pedro: meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como também os vossos chefes. Então haviam matado Cristo. Pedro compreende e anuncia que foi por ignorância que eles tinham feito aquilo, e Pedro apresenta uma solução para o problema que surgiu mediante a morte de Jesus. Porque mataram Cristo. Então ele diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Pedro mesmo faz este anúncio, tendo ele feito esta experiência do arrependimento por ter negado Cristo. Cristo foi negado, ele arrependeu, converteu e recebeu então perdão de Deus. É o que Pedro exorta: arrependei-vos. Então esta palavra continua ecoando no mundo, continua ecoando nas nossas vidas, quando reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos o que nos divide, o que nos afasta de Deus e dos irmãos. Então a palavra é para que nos arrependamos, que passemos pela conversão e que vivamos então nesta esperança de sermos perdoados. E como diz o Salmo 4, que diz: sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. É nossa grande esperança, que em nós brilhe o esplendor da face de Deus, porque o mundo vai nos apagando, muitas situações vai nos encobrindo, e a lâmpada ela existe para brilhar, para iluminar, não é para ficar escondida debaixo de alguma vasilha, como
recordou Jesus no seu santo evangelho, mas é para iluminar, para brilhar. Então o Salmo faz um pedido: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Na segunda leitura da primeira carta de São João, bem no começo, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, ele diz: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. E quem é esse defensor? Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, mais uma vez, João também tocando nesta questão da necessidade do arrependimento. Se alguém pecar, recorde-se do defensor junto do Pai. Esse defensor é Jesus Cristo, o justo, aquele que se ofereceu pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro, porque o desejo de Cristo é a salvação para todas as pessoas. O Evangelho proclamado na liturgia deste terceiro domingo da Páscoa está em Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Está na sequência do episódio de Jesus que aparece aos discípulos de Emaús, e depois que eles o reconhecem, eles voltam para anunciar aos discípulos e vão contando como tudo tinha acontecido no caminho e como eles reconheceram Jesus no partir do pão. É neste momento que está acontecendo este anúncio luminoso da experiência que tiveram com o ressuscitado, que Jesus se apresenta no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A paz é uma cura interior. Conforme recordamos no domingo passado, os discípulos deveriam estar angustiados, recordando que eles tinham se afastado do Mestre no momento mais dramático da sua morte na cruz, e aí estão nesta situação de reconstrução da vida, até meio perdidos, quando então Cristo diz: a paz esteja convosco. É bom ouvir dos lábios de Jesus esta palavra. É bom ouvir dos lábios de alguém que nos perdoa, que nos reconcilia e diz: a paz esteja convosco. Porque de Jesus constata que eles estão preocupados. Por que estáis preocupados? E porque tendes dúvidas no coração. E eles se apresentam como aquele que era conhecido deles. Vede minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. É a mesma experiência que Tomé, nós ouvimos no domingo passado, teve. Tocai em mim e vede. Sou eu mesmo. É muito bom quando nós vamos à celebração da Eucaristia, quando fazemos as nossas orações, quando meditamos a palavra de Deus, e aí nós temos esta certeza. É Ele mesmo com o qual nós estamos falando. É Ele mesmo que aqui viemos encontrar. É Ele mesmo que está nos sustentando. E quantas pessoas dizem nas suas vidas, especialmente numa situação de dor dramática, diz: foi Deus. Foi Deus que esteve ao meu lado. É Ele mesmo, esta presença viva. Mas o Evangelho diz que eles ainda não podiam acreditar, porque eles estavam surpresos, estavam alegres e ainda não tinham descido a este encontro mais profundo com Cristo ressuscitado, que lhes trazia a vida. Então Jesus, que ele faz? Ele abre
a inteligência dos discípulos, para que eles pudessem entender as Escrituras. Ele diz: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas, sereis testemunhas de tudo isso. Então aqui, mais uma vez, Cristo anuncia o que Pedro estava fazendo. Pedro lá naquela situação de perseguição, de medo, ele anuncia: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Eu sei que vocês agiram por ignorância, mas existe um remédio. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. O mesmo que Jesus diz para os apóstolos, para que eles se arrependam. Assim está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos e ao terceiro dia, no seu nome, ao terceiro dia ressuscitará e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Acolhendo esse perdão, convertendo e acolhendo este perdão, a luz do Senhor vai brilhar em nossas faces e assim estamos capacitados para sermos testemunhas de Cristo ressuscitado. Sobre nós brilhe o esplendor do Senhor, a luz da face do Senhor, para que possamos ser testemunhas dele por onde nós passamos. É tão bom quando alguém consegue ser luz, levar a luz a outras pessoas, que às vezes estão com seus corações nas trevas, vivendo nas trevas, mas a pessoa consegue ser uma presença testemunho que ilumina, que ajuda a todas as pessoas. Permaneçamos na presença, na busca, no encontro com Cristo ressuscitado e nele tenhamos mais vida. Um abraço fraterno e a todos Deus abençoe. Um bom e santo domingo a todos.